Uma exposição das 7 eras da Igreja. Introdução ao capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, não autor deste livro, é São João, o Divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da composição deste livro ele estivesse na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da Igreja. No versículo 3 é chamado de profecia, e isso é realmente o que ele é. Este livro é usualmente denominado a Revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus, através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia. Não obstante, ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora, a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, expondo-a ao espectador. É um descobrimento, revelando o que estava previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da Igreja vindouras. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse ou seu conteúdo. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a Igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus e praguejou? Enquanto o fazia, Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação, leia, da maneira como está escrito. Não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai tu revelou, e sobre esta pedra revelação edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Como soube Abel o que fazer, a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado. Pela fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora, você poderia tomar o que o pastor diz, ou o que o seminário ensina, e embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo, e que é o sangue que o limpa, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Agora eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras. É uma revelação porque os discípulos, eles próprios,
não conheciam estas verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que vieram a Jesus no livro de Atos e perguntaram: Tu vais neste tempo restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda pensavam em Jesus como tendo um reino terrestre. Porém, era um reino espiritual que ele iria edificar. Nem mesmo podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular de seu ministério terreno, ele é capaz de dizer aqui, nesta revelação do dia mesmo a João, o que sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Nesta revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos mostra como vai tratar com o diabo ao longo do tempo. E nos revela o destino dos que seguem a Satanás. E Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? Através de teólogos e críticos, ele tem atacado e continua atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Nestes 2 livros, encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Sempre que ele é revelado e exposto exatamente como é, Satanás se enfurece. Jesus disse acerca dele: Ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar o contrário, mas não pode. Então, faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Deixe-me incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério, se você não se importar. Todos vocês sabem que este dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças, os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber e revelar a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver as pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Não estou falando das pessoas em si. Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Mas você deveria ver seus rostos. Satanás sabe que vai ser exposto, e mudanças peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Ele tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está prestes a libertar as pessoas de suas obras. Por isso, ele odeia estas reuniões. Quando nomes são citados e doenças reveladas, Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação de pensamento, não é telepatia nem feitiçaria, é uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isto de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele sabe disso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que o mesmo poder manifestado em Pentecostes com o poder de Deus, Marcos capítulo 16 em ação, é a verdadeira. Igreja que Jesus reclama como sua, tudo mais é falso. Tem que ser. Agora, recordem isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o anticristo entraria na igreja e a corromperia, o tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás e todas as suas obras, sua tentativa de destruir o povo de Deus, até que seja lançado no lago de fogo. Ele combate isso. E o combate é o mesmo hoje. Mas até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo, ele combate isso. Se a verdadeira revelação da verdadeira igreja e suas maiores obras se manifestarem, ela será um exército invencível. Se obtiverem uma verdadeira revelação dos 2 espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente contra ela. Ele será seguramente frustrado, hoje mesmo.
como Cristo resistia a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então, eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando estes dois pensamentos, veremos que não será suficiente. Apenas um estudo normal e reflexão para entender este livro real. Vai ser necessária a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir do Espírito. Requererá instrução sobrenatural, não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom. Mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, e ele nunca se torna claro sem isso. Como necessitamos ouvir de Deus, nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Como eu já disse, este livro, o Apocalipse, é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exata e corretamente no cânon da Escritura, no fim. Agora você pode entender porque ele declara que qualquer um que o lê, ou mesmo o ouve, é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver também porque os que acrescentam ou tiram dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim. Pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e ainda vencer o inimigo? É sempre assim. Não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja, no versículo 3, a bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isto se refere ao costume do Velho Testamento, quando os sacerdotes liam a palavra para a congregação de manhã. Muitos não podiam ler, mas o sacerdote tinha que ler para eles. Contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá. Não importava se fosse lida ou ouvida. O tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida por ele, não podia se manifestar até esse tempo. Assim, aprendemos imediatamente um princípio. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história. Ainda mais precisamente quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era, Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim.